pessoal, professor Wilson na área com um show de reta final para o concurso de Guarda Municipal de Rio do Sul. Então assim, cara, tu tens que estudar, é se dedicar. E a melhor maneira de estudar, uma das melhores, né? Não a melhor, mas uma das melhores maneiras de estudar realmente é resolver questões. Então, como eu vou estar resolvendo as questões, no que abriu a questão, vai lá, resolve, né? Para o vídeo, resolve a tua questão e depois escuta a correção e vê se o teu raciocínio foi certo. Às vezes o cara até chega à resposta, mas aí vê, putz, cheguei à resposta por sorte. Isso não é legal. Por quê? Porque eu tenho que saber, tá? Se vocês já andaram olhando algumas questões, não tem muita coisa, né? As questões da banca, eles trabalham muito com questões teóricas, tá? Então essa parte aqui eu escolhi trabalhar com vocês, colocação pronominal, tá? Então, eu coloquei aqui várias questões da banca e outras que não são da banca, para a gente revisar o conteúdo de colocação pronominal. Tens que dominar isso, tens que saber. Na hora da prova, tu vai ter que te virar, tem que saber resolver o problema lá e não vai ter conversa, tá? Então, vamos começar por uma questão da banca, tá? Deixa eu só abrir aqui a canetinha para mim. Muito bem. Olha só o que diz aqui. Na próclise, o pronome surge antes do verbo. Isso aqui é só uma afirmação. O cara não te disse nada aqui, não está te questionando nada, ele só fez uma afirmação. Agora vem então o comando da questão. Costuma ser empregada. A próclise, né, mal elaborada esse enunciado, mas fazer o quê? É assim. Costuma ser empregada, exceto. Então o que ele está querendo aqui? Se eu não entender o enunciado, eu posso me perder. Ele quer a alternativa em que não vai ocorrer a próclise. Tá? Então eu tenho que saber o que determina a próclise para identificar isso. Tá? Então vamos ver o que diz na letra A. Nas orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos, não vai ter próclise? Cuidado. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar então. Pronomes interrogativos e advérbios. Interrogativos, na verdade, advérbios, né, causam próclise e advérbios interrogativos também. Tá? Sim, advérbios e pronomes interrogativos causam próclise. Quais outros pronomes causam próclise? É importante saber, tá? Então, vamos ver aqui. Os pronomes que causam próclise. Pronomes relativos. Pronomes demonstrativos. E pronomes indefinidos. Na verdade, ó, interrogativos, relativos, demonstrativos e indefinidos. Definido, na verdade, né, o interrogativo é o indefinido. Tá? O fato é que esses pronomes, inclusive interrogativo, advérbio interrogativo, causam próclise. Portanto, elimina a letra A. Por quê? Porque aqui existe próclise, ele quer aqui não ocorre próclise. Nas conjunções subordinativas, letra B, elimina a letra B também. Por quê? Porque conjunções subordinativas causam próclise obrigatória. Descarta essa. Letra C, com gerúndio precedido de preposição em. O que ele quer aqui, na verdade? Existem 3 situações com gerúndio, toma cuidado. Nas orações reduzidas, a ênclise é obrigatória. Não é esse caso aqui. Tá? Nas locuções verbais, em que eu tenho o verbo principal no gerúndio, aí eu posso escolher. Tá? E nesse caso, é aquela situação do em se tratando, em se afirmando, em se dizendo, tá? Em se tratando de tal situação, em se afirmando tal coisa. Eu vou ter sempre, nesse caso, essa estrutura. Isso aqui é uma estrutura engessada. E o se vai estar sempre antes do verbo, ou seja, proclítico. Eliminamos com certeza também a letra C. Beleza? E sobrou a D. É a resposta, tranquilo, ótimo. Tá? Mas agora, ó, vamos apagar aqui. O que ele quer dizer com isso aqui? Ó, nas orações reduzidas de infinitivo.
ele não colocou, não falou de preposição nem nada, mas como a gente já fez a eliminação, com certeza é essa a resposta. Que é isso aqui, ó. Quando eu disser assim, é necessário entregar-lhe o livro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um período composto. Olha aqui, ó. Aqui é a oração principal, certo? E aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa situação? Não há preposição, tá? Ó, sem preposição. Por que eu estou colocando isso? Porque com preposição muda tudo, tá? Mas sem preposição, a ênclise é obrigatória. Então tá aqui o exceto que ele está procurando, tá? É uma reduzida. Essa oração ali é a oração principal, como eu falei, e essa aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, uma oração que exerce a função de sujeito da oração principal. Tá? Então, com certeza, essa é a nossa resposta. Ficou claro isso aqui? Beleza, vamos para a próxima então. Então, vamos lá. Nossa canetinha. O que diz aqui? Em relação aos pronomes oblíquos átonos e sua colocação, são situações em que o pronome deve ser colocado como ênclise, exceto quando exatamente o contrário da anterior. Lá era próclise obrigatória, tá? Só uma que não tinha. Aqui todas são ênclises obrigatórias, exceto uma, tá? Novamente uma questão bem teórica. Vamos ver então o que diz a letra A? O verbo, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Então cuidado aqui, ó, quando ele te diz imperativo afirmativo. Por que não negativo? Porque no negativo eu vou ter a palavra atrativa, né? Vou ter ali o nunca, o não, o jamais, e vai haver próclise obrigatória. Mas no imperativo afirmativo, a ênclise é obrigatória. Certo? Então ele quer um que não seja a ênclise obrigatória, eliminaremos a letra A. Beleza? Letra B. Quando houver pausa antes do verbo, o que a gente pode considerar como pausa aqui? Simples. Pausa é a vírgula. Tá? O que significa isso? Bem simples. Olha aqui, ó. Se eu dissesse assim, aqui se vendem, ó, picolés. Certo? Por que esse pronome está proclítico? A próclise aqui é obrigatória. Por quê? Porque nós temos um advérbio. O advérbio é aquela palavrinha que diz vem pro meu ladinho que eu te quero, e o pronome vai feliz da vida. Beleza? Próclise obrigatória. Agora, se fosse assim, aqui, vírgula, vendem-se picolés. Então, essa vírgula, como o advérbio é composto por uma palavra só, uma, duas palavras, a vírgula não é obrigatória, né? Acima de três ou mais, a gente já considera como vírgula ou vírgulas, dependendo da posição do advérbio, obrigatório. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? O advérbio. Mas a vírgula é mais forte nesse caso. É como se fosse um pezinho dando um pontapé na bunda do pronome e joga esse cara para depois do verbo. Então, o que causou aqui? A ênclise foi a vírgula empurra. Tá? Então, quando eu tenho essa pausa dita por ele aqui, tá? Ou pela banca, eu tenho ênclise obrigatória. Ele quer a exceção, a situação em que não é. Tá? Muito bem. Letra C. Quando o verbo estiver no gerúndio. Bom, vamos apagar aqui. O que ele quer dizer com isso? Agora, não tem nada a ver com aquela situação do em C. Agora tem a ver com a reduzida. Tá? Uma oração reduzida, eu vou ter aí, então, ênclise obrigatória quando o verbo estiver no gerúndio. Assim, ó. Por exemplo, ó. Entre, ó. Não, entrou, ó, vírgula, sentando
rapidamente. Entrou, sentando-se rapidamente. Independentemente da vírgula, que a gente já sabe que a vírgula vai causar a ênclise, aqui não vai importar isso, o que importa para nós é saber que essa aqui é uma oração reduzida. Sentando-se, aqui é uma oração, ó, tá? E aqui é uma oração reduzida, certo? Então, nesse caso, olha aqui, ó, é uma reduzida de gerúndio, e eu tenho a ênclise obrigatória. Portanto, ele quer que não seja obrigatória, elimina a letra C. Pô, sobrou a D para nós. Putz, se for pronome, já sei a letra D. Não vai atrás dessa não, né? Esse bizu aí é meio furado, cuidado. Tá? O cara se enfia nessa aí. Vou apagar aqui para te mostrar o que significa isso aqui. Bom, se o cara é um pouquinho mais ligado, e é o que deve acontecer, tá? O cara vai ler as alternativas. Eu estou fazendo aqui com calma porque a gente tem que resolver tudo, vocês entenderem o que está acontecendo. Mas no momento em que o cara se deparar com isso aqui, ó, futuro do pretérito. Tá? Pode ser futuro do pretérito, pode ser futuro do presente, não importa. Tá? O fato é que, ó, vamos colocar um OBzinho vermelhinho aqui. Anota aí para ti. Jamais se coloca pronome após futuro. Jamais ênclise com futuro. Certo? Então aqui o cara já descartaria e já saberia que essa era a resposta, né? Não precisa nem se preocupar muito. Tá? Então, nesse caso do futuro, do presente ou do pretérito, o que nós teríamos? Dependendo da estrutura, ou uma próclise ou uma mesóclise, mas jamais ênclise, certo? Então, com certeza, a resposta a letra D. Beleza? Anota esse bizu aí que é importante para ti. Muito bem. A questão 3 não é da banca, porque, como a gente já viu, não tem muita questão, não há muitas questões da banca, né? Então, deixa eu só marcar minha canetinha aqui. Beleza. Mas a questão pode abordar parte teórica, como são as duas anteriores, ou pode ser esse tipo de questionamento aqui também, diretamente com a colocação do pronome, tá? Então, vamos ver o comando da questão. Considerando as normas gramaticais, o pronome pessoal oblíquo, o átono, está corretamente. Então, marca ali, corretamente colocado, tá? Então, aquela em que há um pronome colocado da forma correta. Vamos ver a letra A. Disse que me encontraria em frente à praça. O que está em jogo para nós é esse carinha aqui, tá? Então, esse me é o pronome oblíquo que vai ser observado. Agora, o que eu tenho que notar também? Que esse verbo está no futuro. Então, com o verbo no futuro, do presente ou do pretérito, ou eu vou ter uma mesóclise, ou eu vou ter uma próclise. Então, eu vou ter que ver que condição eu tenho aqui para saber se essa próclise está correta. Tá? Então, olha só, eu tenho um período composto. Ó. Disse algo, disse isso. Ó, veio uma oração subordinada substantiva. Então, esse elemento aqui, o que? É uma conjunção. É uma conjunção. Ó, ela puxa e diz, vem para o meu ladinho que eu te quero. Por quê? Porque é uma conjunção subordinativa. Certinho? Ou seja, é uma conjunção integrante, introduz a substantiva. Conjunções subordinativas causam próclise obrigatória. Portanto, a colocação aqui tem que ser essa sim, a próclise obrigatória. Já vi que a resposta é a letra A. Show de bola, tá? Agora, por que não é a B? Vamos ver? O jogo beneficente que realizou-se ontem teve a presença de Zico. Olha aqui, ó. O jogo beneficente que realizou-se ontem. O que é esse que aqui? Este que é um pronome relativo. Com pronomes relativos temos
próclise obrigatória. Ele diz para esse pronomezinho, vem pro meu ladinho que eu te quero. Então a forma correta é o jogo beneficente que se realizou. Que se realizou. Beleza. Incorreto. Realizarão-se novas solicitações. Um detalhe importante. Deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar. Tá? Olha aqui, ó. Em que tempo está conjugado o verbo realizar? No futuro. Lembra do bizu que eu coloquei no outro slide? Tem que observar, tem que saber identificar isso. O que vai acontecer aqui? Jamais eu vou ter um pronome colocado após um pronome oblíquo, né? Estou falando oblíquo após um verbo no futuro. De jeito nenhum. Então, qual é a forma correta? Aqui seria a mesóclise, perdão. Ó. Realizar-se novas licitações. Beleza? Muito bom. Agora, letra D. Quem contou-te esta bobagem? Dá uma olhada nesta situação aqui. O que é isso? Um pronome interrogativo. Aquilo que a gente já viu na outra questão. Então, esse pronomezinho diz, vem pro meu ladinho que eu te quero. Então, a forma correta, ele não poderia estar aqui. Teria que ser quem te contou. Próclise obrigatória. Beleza? Então tá errado. Se encontraram após 20 anos. Cuidado. Não é porque tem um C na frente que é um pronome. Então tem que olhar isso sempre com muito cuidado. Nesse caso aqui poderia ser uma conjunção. Então muito cuidado. Não afoba. Já vi muita gente cair na armadilha da conjunção. O cara, tá errado, tá iniciando com pronome. Ele nem lê a frase. E é uma conjunção. Se encontraram, não, eu jamais vou iniciar uma frase com um pronome oblíquo, certo? Jamais. Então aqui, ó, eu tenho que colocar necessariamente encontrarão-se, ênclise obrigatória. Ó, encontrarão-se. Certinho? A gente já havia achado a resposta, mas importante saber por quê. Beleza? Vamos para o próximo, então. Deixa eu só marcar minha canetinha novamente. Tendo em vista a colocação pronominal, marque C para as sentenças certas e E para as erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Eu quero falar-lhe só mais uma coisa. Então, aqui a gente tem uma locução verbal. Tá? Nesse caso, eu posso escolher, já que está começando por um pronome do caso reto, eu posso escolher eu lhe quero falar. Posso dizer eu quero lhe falar ou eu quero falar-lhe. A escolha é minha, certo? Escolha do freguês. Portanto, essa colocação está correta. Beleza? Seguinte frase. Em tratando-se. Putz, lembra que a gente falou lá do em se tratando, em se dizendo jamais. Em se mais gerúndio é em se tratando, em se afirmando. Tá? Deixa eu até apagar aqui. Ó. Ficou melhor. Tá? Em se tratando. Então aqui é errada. Beleza? Ó. Erradinha. Tá? Talvez encontrou-me dormindo. Então, o que nós temos aqui? Um advérbio. Advérbios dizem para os pronomes oblíquos, vem para o meu ladinho que eu te quero. E aqui nós temos próclise obrigatória.
Também está errada essa colocação. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Tenho que saber a justificativa. Eu tenho que entender isso aqui. Porque a probabilidade de eu errar, se eu não souber isso, é muito grande. Não posso ficar no achismo, não posso ficar na sorte. Aí o cara que está mais bem preparado que eu, ele vai se dar bem. E eu posso me dar mal. Beleza? Vamos para a próxima, então. Muito bem, vamos para a nossa quinta e última questão. Tá? Então, bem fácil, né? Desde que saiba o conteúdo. Tá? Então, retoma o conteúdo que vai dar tudo certinho. Bom? Muito bem. Então, marca a nossa canetinha aqui. Vamos lá. Em que opção o emprego do pronome oblíquo está correto? De acordo com a norma padrão. Tá? Vejam que começa pelo verbo e o pronome está depois, ali na letra A. Bem tranquilo, tá? Isso aqui não é problema. O cara vai olhar, beleza, ó, tá o verbo, o pronome depois, mas tem que ficar atento a um detalhe para o cara não se empolgar demais, tá? Quando os verbos terminam em M, em ão ou ões, ou seja, em sons nasais, tá? Ó, em M, em ão, ou em oin, ou seja, sons nasais. Sons nasais. Nós vamos ter o acréscimo do N para manter a nasalização, ó. Viram na. Então, obrigatoriamente, aqui nós temos a seguinte frase. Eu vou botar aqui embaixo, ó. Viram na. Portanto, a letra A está incorreta. Beleza? Letra B. Lhe deram um lindo presente. Já vimos que não se pode jamais, sem exceção, não inicia uma frase, um período com pronome oblíquo. Então, descarta a letra B sem muito esforço mental. Tá? Letra C. Devolva-nos os livros. Eu tenho um verbo aqui no imperativo, a ênclise é obrigatória e o pronome está correto, né? Então, não tem nada de incorreto aqui. A princípio, a C é a nossa resposta. Já coloca lá um pinguinho do ladinho, mas verifica o resto, tá? Que o cara tenha se perdido aí na análise. Ele não explicou me. Cuidado aqui, tá? Olha lá, ó. Palavras negativas causam próclise. Então eu vou ter esse carinha aqui dizendo para o pronome vem para o meu ladinho que eu te quero. Portanto, aqui fica na letra D. Ele não me. Esse cara puxa. Explicou. Beleza? Então, descobriu o erro. É assim que tem que resolver, tá? Resolve uma por uma, justifica no momento que está estudando. Na hora da prova, tu vai estar preparado para poder fazer isso. Aí é bem tranquilo, tá? E agora, deixa eu só apagar aqui, a letra E. Olha lá. Ele disse que tornaria-se um grande atleta. Vejam que aqui a gente tem um verbo no futuro. E aí tem aquele bizu que eu já passei para vocês. Jamais se coloca um pronome oblíquo depois de um verbo no futuro, sem exceção. Então, jamais esse pronome poderia estar aqui, tá? E além disso, olha, a gente tem aqui uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa. Portanto, disse que se vem para o meu ladinho que eu te quero. Se tornaria. Certo? A próclise aqui é obrigatória. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós estamos preparando um material especial para você ter aprovação em poucos dias de estudo. Então, te liga e vai para o Implacável Concursos. Te aguardo.